Quando eu era criança, meu avô costumava me contar histórias sobre coisas estranhas que já tinham acontecido com ele no meio do mato. Não eram histórias comuns, nem contadas por diversão. Eram lembranças que só apareciam quando o dia terminava e tudo ficava em silêncio. Um dia, depois de passarmos horas andando pela mata, eu perguntei se ele não tinha medo de andar sozinho por aqueles lugares. Perguntei se já tinha encontrado algum bicho perigoso. Ele respondeu que sim, que já tinha visto muitos animais, mas disse que nenhum deles nunca ofereceu perigo de verdade. Quando achei que a conversa ia acabar ali, ele completou de um jeito que me fez gelar. Disse que naquela região não havia animais perigosos, mas que mais para dentro do mato fechado, ele já tinha visto coisas que tinha certeza absoluta de que não eram animais. Na mesma hora, eu pedi para ele explicar melhor. E foi aí que ele começou a me contar histórias que, até hoje, me fazem ter medo de andar no mato sozinho. Ele morava com a família em uma casa localizada bem no limite da cidade. Não era exatamente zona rural, mas também não dava para chamar de área urbana. Bastava atravessar o quintal para alcançar uma trilha estreita que subia em direção às montanhas. Aquela trilha era bastante usada por moradores da região que gostavam de caminhar, correr ou simplesmente passar algumas horas em meio à natureza. Ele já estava acostumado desde pequeno com aquele caminho. Em um dia específico, ele disse ter passado a maior parte do tempo fazendo um projeto do trabalho dele. Era algo importante, com prazo apertado, e que vinha adiando há bastante tempo. Os pais dele entraram no quarto no fim da tarde para avisar que iam sair para um encontro de família e levariam seu irmão mais novo junto. Perguntaram se ele queria ir, mas que acabou recusando. Precisava terminar o trabalho. Quando eles saíram, a casa ficou silenciosa. Continuou concentrado até finalmente concluir tudo. Olhou para o relógio, eram cerca de 5h45 da tarde. Ainda havia bastante luz do dia, e o céu começava a ganhar tons alaranjados. Ele estava mentalmente exausto, com a cabeça pesada, e achou que uma caminhada rápida faria bem. Pegou algumas coisas básicas, uma garrafa de água, um canivete de bolso, e seguiu pela trilha atrás da casa. O início do caminho era tranquilo, quase relaxante. O som dos pássaros ainda preenchia o ar e conseguia ouvir o vento passando entre as árvores. Viu alguns animais cruzando o caminho, alguns cachorros mais afastados, mas disse que manteve distância e que seguiu com cuidado. Aquilo tudo fazia parte da paisagem local e não causava estranhamento. Mais adiante, disse ter passado por um prédio antigo, abandonado há muitos anos. Era uma construção de 3 andares, de concreto gasto, com janelas quebradas e pichações nas paredes. Ele já o tinha visto inúmeras vezes. Fazia parte do cenário. Nunca soube exatamente para que tinha servido, mas sempre esteve ali, silencioso e esquecido. Continuou caminhando até chegar a um penhasco que sempre foi um dos lugares favoritos dele. Dali era possível ver boa parte do bairro, os campos ao redor e mais ao fundo, a cidade. O vento ali era mais forte e frio. Sentou por alguns minutos, observou o pôr do sol e ficou apenas respirando, tentando organizar os pensamentos. Quando a luz começou a diminuir de vez, decidiu voltar. Foi durante a descida que percebeu que algo estava errado. Os sons da floresta começaram a se apagar. Não foi de uma vez. Primeiro os insetos ficaram mais silenciosos, depois os pássaros, até que, pouco a pouco, tudo sumiu. Nenhum canto, nenhum barulho, apenas o som dos próprios passos. Naquele momento ainda não tinha se sentido alarmado. Só estranhou. O céu escureceu rápido demais. Teve que pegar a lanterna e ligá-la. Olhou no relógio e já passava das 8 da noite. O caminho à frente parecia diferente, mais fechado, mais longo do que ele lembrava. Quando se aproximou novamente do prédio abandonado, ouviu um grito. Era um som alto e agudo que lembrava a voz de uma mulher em desespero, mas havia algo errado naquele grito. A entonação parecia quebrada e distorcida, como se o som estivesse sendo forçado por algo que não sabia exatamente como imitar uma voz humana. O som vinha do prédio. Ele parou por alguns segundos, tentando decidir o que fazer.
Seu primeiro impulso foi ir embora, mas logo pensou que alguém poderia estar machucado ali dentro. Talvez alguém tivesse se perdido ou sofrido um acidente. Ignorar aquilo não parecia certo. Ele sacou o canivete do bolso e se aproximou com cautela. Quando estava a poucos metros da entrada, o grito ecoou novamente. Muito mais alto e mais próximo. Disse ter sentido o seu corpo inteiro se arrepiar. Aquilo definitivamente não soava natural. Mesmo assim, respirou fundo e entrou. O interior do prédio estava quase completamente escuro. Havia apenas um pouco de luz da lua entrando pelas janelas quebradas. O corredor principal parecia ainda mais estreito por causa das sombras. Ele caminhou devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A escada ficava no fim do corredor. Subiu com cuidado. No segundo andar havia 4 salas. Abriu uma por uma, iluminando rapidamente com a lanterna. Todas estavam vazias. Não havia sinais de ninguém. O som só poderia ter vindo do último andar. Antes mesmo de alcançar o topo da escada, ouviu um barulho pesado, como algo caindo no chão, seguido por outro grito. Dessa vez não restava dúvida alguma. Aquilo não era uma pessoa. Mesmo assim, algo dentro dele insistia em seguir. No terceiro andar, uma das portas estava entreaberta. Empurrou devagar. A luz da lua entrava por uma janela quebrada, iluminando parte do quarto. O resto permanecia mergulhado na escuridão. Foi então que ouviu um som que fez seu estômago revirar. Parecia uma risada abafada, como alguém rindo sem abrir a boca. O coração dele disparou. No canto do quarto, viu 2 pontos brilhantes, olhos amarelos. Eles estavam altos demais, quase 2 metros acima do chão. Disse que sentiu o seu corpo congelar. Não conseguiu gritar e nem correr. Então a coisa falou com uma voz que era profunda e grave, que reverberava pelo ambiente, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Você não deveria ter vindo aqui. Aquelas palavras quebraram o estado de choque dele. Ele virou e correu, desceu as escadas quase tropeçando, sentindo o pânico tomar conta. No meio do caminho, olhou para trás por reflexo. A criatura estava espiando pela porta do terceiro andar, observando ele. Saiu do prédio em disparada e seguiu pela trilha sem olhar para trás. O grito ecoou mais uma vez, rasgando o silêncio da noite. Por um segundo, ele olhou novamente na direção do prédio. Na janela quebrada do último andar, aqueles olhos amarelos o observavam, fixos, atentos. Correu até chegar em casa. Seus pais já tinham voltado e perceberam imediatamente que algo estava errado. Ele estava pálido, ofegante, tremendo. Perguntaram o que tinha acontecido. Ele não contou a verdade. Disse apenas que tinha sido perseguido por um animal grande na trilha. Alguns meses depois, eles se mudaram daquela casa. Até hoje, ele espera que ninguém decida explorar aquele prédio abandonado por curiosidade. Depois de ouvir aquela história, eu já estava completamente convencido de que não era uma boa ideia entrar muito para dentro da mata sozinho. A simples ideia de andar por ali sem companhia já me fazia pensar 2 vezes. Foi então que ele continuou a contar, dizendo que aquele não tinha sido o único caso. Em seguida, começou a me alertar sobre os perigos de andar sozinho no mato, relembrando outro episódio que tinha acontecido com ele. Começou dizendo que sempre gostou de caminhar por esses lugares, que existem inúmeras trilhas espalhadas por áreas verdes, parques e regiões próximas a pequenos rios, principalmente à noite. Para ele, andar sozinho no meio da natureza sempre foi uma forma de aliviar o estresse e organizar os pensamentos. O som da água correndo, o vento passando entre as árvores e o isolamento traziam uma sensação estranha de paz. Depois de uma discussão pesada que teve com a mulher, sentiu uma necessidade urgente de sair de casa. Tinha 22 anos na época e já conhecia bem as trilhas da região. Aquele não seria um caminho novo para ele. Mesmo assim, por precaução, colocou um pequeno canivete no bolso. Sempre foi uma pessoa cautelosa, talvez até paranoica.
E então ele começou a descrever o local. A entrada da trilha ficava em uma área aberta, coberta por grama. Atrás dela havia algumas casas residenciais. Acima passava uma ponte antiga de metal, pintada de verde, já tomada pela ferrugem. À direita do caminho havia uma espécie de escultura moderna, algo abstrato, que sempre achou estranha. A trilha em si seguia para dentro da mata, em direção a uma subida constante. Quando chegou ali, já eram por volta de 9 ou 10 horas da noite. Ele estava nervoso por causa da discussão, mas ao mesmo tempo ansioso para se perder naquele ambiente silencioso. Assim que começou a caminhar, foi se deixando levar pelos sons da floresta. O barulho da cidade ficou para trás rapidamente. O destino era uma construção antiga de pedra, localizada mais acima na trilha. Algumas pessoas chamavam o lugar de a Cabana da Bruxa. Disse que quando era criança, esse nome sempre o assustou. A estrutura era coberta de musgo, rabiscos e pichações, e o interior tinha um cheiro forte e desagradável. Mesmo assim, o local sempre exerceu um tipo de fascínio sobre ele. Caminhou em ritmo acelerado por cerca de 15 ou 20 minutos até chegar à construção. Até aquele ponto, nada de estranho tinha acontecido. Ainda assim, uma sensação incômoda começou a surgir. Sentia como se estivesse sendo observado. Volta e meia olhava para trás, mas não via nada além do caminho vazio e das árvores. O único som diferente era o canto ocasional de corujas ao longe. Sentou em um tronco caído bem em frente à construção de pedra. Atrás dele havia um declive coberto de arbustos e cipós, e lá embaixo corria um pequeno rio. Ficou ali por alguns minutos, respirando fundo, tentando acalmar a mente. Foi então que ouviu algo, um barulho repentino vindo da parte de baixo, próximo ao rio. Virou rapidamente, assustado, e forçou a vista na direção da escuridão. Nesse momento, algo saiu em disparada de um lado para o outro, atravessando os arbustos. Não conseguiu identificar o que era, mas a forma como se movia não parecia normal. Em questão de segundos, aquela coisa subiu o declive com uma agilidade impossível e correu para trás da construção de pedra. Tudo aconteceu rápido demais. O coração começou a bater descompassado. O medo tomou conta dele e o instinto falou mais alto. Levantou e começou a correr pela trilha de volta. Enquanto corria, ouviu algo que fez o pânico aumentar ainda mais. Havia outro par de passos atrás dele. Eram mais leves, mas seguiam exatamente o mesmo ritmo que os dele. Cada passo era acompanhado por outro, logo atrás. Disse que seu corpo entrou em modo automático e só pensava em correr. Depois de alguns minutos, os passos cessaram. Mesmo assim, continuou correndo até sentir que as pernas não aguentavam mais. Reduziu o ritmo e, achando que o perigo tinha passado, parou. Foi um erro. Quando ele se virou, viu uma criatura sentada sobre um tronco em decomposição, observando em completo silêncio. Ela estava sentada como um animal, semelhante a um cachorro. O corpo, no entanto, era humanoide. Os braços não terminavam em mãos. Os cotovelos se dobravam para fora de forma errada. A cabeça era pequena e oval, sem cabelo algum. A pele tinha uma coloração roxa escura, quase artificial. Os olhos eram 2 pontos amarelos, muito próximos um do outro. Ficaram ali, se encarando. Disse não saber por quanto tempo. Pareceu uma eternidade. Nenhum deles se moveu. Sentiu que, se quebrasse aquele silêncio, algo pior aconteceria. Foi então que viu os olhos da criatura piscarem. Aquilo foi o suficiente. Virou e correu novamente, com todas as forças que ainda restavam. Nunca tinha corrido tão rápido na vida. Quando finalmente alcançou o fim da trilha, não parou. Entrou no carro, bateu a porta com força e subiu os vidros imediatamente. Antes de fechar tudo completamente, olhou mais uma vez em direção à mata. A criatura ainda estava lá. Ela emitiu um som estranho, semelhante ao pio de uma coruja, exatamente como os sons que já tinha ouvido mais cedo durante a caminhada. Em seguida, virou-se e desapareceu entre as árvores. Logo depois,
um clarão branco surgiu no meio da floresta, seguido por um som grave e contínuo, como um zumbido baixo. Ele disse que não esperou para ver mais nada. Deu partida no carro e foi embora o mais rápido possível. Nunca mais voltou àquela trilha. Disse que contou essa história para pouquíssimas pessoas, com medo de não acreditarem nele. Até hoje, não sabe o que era aquela coisa. Não sabia se era um animal, algo sobrenatural ou algo que simplesmente não deveria existir.